Bem, agora você confere uma notícia do Diário de Canoas. Encerrando as atividades da Semana Nacional do Combate ao AVC, o acidente vascular cerebral, hoje profissionais da Prefeitura de Canoas vão prestar serviços a comunidades no calçadão da cidade. A conscientização das pessoas sobre a gravidade da doença e o conhecimento dos sinais e sintomas é um importante passo para prevenir a doença. Essa e outras notícias do dia são destaque na edição impressa do Diário de Canoas desta segunda-feira, ou você pode acessar também pelo site, que é o diariodecanoas.com.br. Acesse lá, diariodecanoas.com.br. Bem, agora chegou o nosso momento de reflexão aqui no TPM. O pastor Grazel está conosco para falar sobre a reforma luterana, que acontece dia 31 de outubro. 31 de outubro, exatamente. É uma data especial. Eu até comentei contigo que existem cidades do Rio Grande do Sul que têm feriado nesse dia. É uma data importante dentro de uma visão do que significou a figura histórica de Martim Lutero para a cristandade, mas também para a humanidade, à medida em que Lutero é uma pessoa que está profundamente ligado à cultura germânica e também à cultura da época, porque era uma pessoa doutor, uma pessoa que fez uma série de questionamentos e fez uma série de perguntas ao mundo de então que foram, de um certo jeito, respondidas de uma maneira diferente que até então se respondia. Uma delas é: como é que eu vou encontrar um Deus que gosta de mim? Com certeza. Antes da gente falar da reforma luterana, o senhor trouxe um livro aqui sobre Martinho Lutero, obras selecionadas. Quem foi Lutero? Tá. Eu vou até dizer assim, pegando a capa desse livro, que a capa por si diz muito. Você vê ali um homem, um monge agostiniano. Então, Lutero foi um padre, foi um religioso católico, que, por uma questão até de medo, já que falamos antes em Halloween aqui, por uma questão de medo, ele estava com medo de encarar um Deus que o conhecia, ele largou uma carreira jurídica, uma carreira de advogado, e foi ser monge. E dentro desse mosteiro ele encontrou alguém que abriu para ele a Bíblia e disse: cara, tem um Deus que gosta de ti. Não precisa ficar com esse medo, essa angústia, esse desespero. Lutero, no fundo, queria paz. E para ter essa paz, ele largou uma carreira, na época, muito importante, e encontrou dentro da Bíblia, e aqui está a foto principal, veja que Lutero está num púlpito, com a mão esquerda na Bíblia, e com a mão direita está apontando uma direção. Ele está apontando para Cristo. A Bíblia aponta para Cristo, e Cristo é aquele que diz: deixo-vos a paz vos dou. A minha, que Ele fez, que Ele produziu na cruz. Não vou lá dou como a dá ao mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quer dizer, Jesus veio dizer: gente, calma, mas não calma como se diz. Gente, tenham paz no coração, porque Deus ama vocês. Apesar que às vezes parece que Deus não gosta da gente, né? Às vezes parece que Deus abandonou a gente, parece que Deus largou da gente. A vida não tem mais sentido, a vida não tem mais rumo. Mas essa é a mensagem básica. A partir do livro, da Bíblia, e não de outras coisas quaisquer. A partir da Bíblia, Lutero aponta para Cristo como aquele que é a resposta para o sentido da vida humana. Então, eu não preciso construir as minhas seguranças com dinheiro ou com outras coisas que seja. A minha segurança, a minha paz, o sentido do meu existir está em Cristo. Hoje de manhã tivemos um momento lá na capela em que eu lembrei o que está passando agora nesse momento o povo de Nova York. Medo, angústia. Então, não é que a paz ou a fé termina com o medo, mas eu digo, bom, no meio de tudo isso, apesar de tudo isso, eu estou nas mãos daquele que gosta de mim. Eu não estou na mão de um acaso. Por sinal, eu te dizia numa oportunidade já anteriormente, só existem duas religiões no mundo: a religião do amor de Deus e a religião do medo. E Lutero descobriu no dia 31 de outubro, ele o colocou na porta da igreja de Wittenberg, em 1517. Colocou lá: gente, a vida, a paz existe em eu me arrepender dos meus erros e me jogar de cabeça, de ponta, no amor de Deus. Esse que é o recado da reforma. Portanto, o dia 31 de outubro não é uma coisa nova que se inventou, é um redescobrir
um reafirmar o que já existia, que é que Deus gosta da gente, Deus nos ama na pessoa de Cristo. Esse é o recado do dia 31 para o mundo, que aliás essa data é uma data historicamente lembrada no mundo inteiro, mas é uma data que tem o significado não de uma nova religião, uma nova igreja. Isso que o senhor está falando é muito importante, porque quando a gente fala muito em religião, parece que Deus fica abaixo dessa disputa de religiões. Por exemplo, a minha religião é certa, o que eu prego é certo. E muitas vezes a razão de eu tenho razão e o que é meu é melhor fica acima do que é Deus, que Deus é maior do que todas as religiões, pelo menos no meu ponto de vista. Certo. E o que está em jogo nessa questão toda, nessa conversa, nesse diálogo entre as pessoas é: onde é que eu encontro um Deus que gosta de mim? Onde é que eu encontro paz para o meu coração? Onde é que eu encontro sentido? Não é numa estrutura eclesiástica, não é numa igreja, não é num clero. É aonde é que está a verdade que me liberta. Aliás, o lema da Ubra: a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do amor de Deus. O que liberta o meu coração? O que me dá consolo? Inclusive na hora da morte. Onde é que eu encontro consolo? No que eu faço ou deixei de fazer, nos meus méritos, nos meus créditos, na minha produção religiosa, ou no que Deus fez por mim em Cristo? Volto ao quadro. Lutero está com a mão na Bíblia e apontando para Cristo. A Bíblia é Cristo. A Bíblia só fala. A Bíblia não é uma propriedade de uma igreja. A Bíblia é o recado de Deus: ó, eu gosto de ti, eu te amo, eu quero você comigo para sempre. Esse é o recado. As igrejas estão aí estruturadas com as suas diferenças, com as suas fraquezas, que às vezes são escandalosas, são chocantes, mas o recado principal sempre tem que ser o amor incondicional de Deus. E quando Lutero descobriu isso, e descobriu isso na Bíblia, que Deus o amava incondicionalmente, como ninguém nos ama. Aliás, os nossos amores humanos são frágeis. A gente hoje está amando profundamente alguém e é amado amanhã, depois isso quebra. Essa é a realidade humana, e não adianta a gente romantizar, é assim. Mas no meio disso eu saber: Deus me ama incondicionalmente, vai me amar sempre. Isso até vai além da minha compreensão, é uma coisa que eu nem entendo. Pastor, já que a gente falou em angústia, o senhor até citou essa questão dos Estados Unidos, aí do Sandy. Para quem tem parentes que estão lá, a pessoa fica geralmente bem angustiada. O que o senhor tem para falar em relação a essa questão de fé e de crer em Deus? Além de dizer que, felizmente, hoje a tecnologia, graças a Deus, também tem condições de se prevenir, de se preparar, tem muito, o Estado lá é organizado, então tem muita coisa que se pode antecipar e buscar a salvação das pessoas no meio desse temporal, ou desse tornado que vai existir. Eu acho que o que as pessoas podem fazer é uma coisa bem simples, e os que estão aqui, é juntar as mãos e dizer: Deus, ajuda os meus familiares, cuida deles, e entregamos em tuas mãos. Os torpedos, ou melhor, esses tornados, revelam também que a própria natureza humana, a natureza, não a humana, a natureza, ela tem os seus momentos que ela tem um recado muito duro, né? A natureza também não vive numa harmonia, basta dizer que tem terremoto, tem vulcões, tem um montão de coisas que amedrontam e ameaçam a nossa vida. Então, no meio disso, eu dizer: Deus, eu não entendo um montão de coisas, o homem não tem controle sobre isso. Não tem nada, nenhuma tecnologia que controle isso, mas eu posso dizer: Deus, me ajuda, fica comigo. Acho que a prece, quem está aqui, vê o seu semelhante, o seu amado lá, me ajuda, cuida de mim e deles. Com certeza. E essa questão também do tornado, para mostrar que a gente não está acima de tudo. Não. Que nós não somos deuses, porque muitas vezes quem está aqui, né, pastor, a gente se acha Deus de tudo e que o universo está todo na nossa mão, que a gente pode fazer o que quiser. E, na verdade, esse tornado vem para mostrar que não é bem assim. Não é. Inclusive, um país como os Estados Unidos, uma cidade como Nova York, com todos os recursos, lá é uma realidade que em potência, um centro econômico do mundo, o eixo econômico do mundo, está todo mundo com medo. O ser humano, com toda... Ele é e continua sendo o ser humano. Frágil. Frágil e pequeno diante de uma situação com só um vento. Não é só um vento. É um vento que assusta. Ele não tem destrói. O Senhor da natureza não é o ser humano. Ele é Senhor sobre muitas coisas, mas Ele não é o Senhor da natureza.
Mas é muito importante, num momento como esse, eu dizer, mas eu tenho o meu Senhor, isto é, eu tenho aquele que está comigo na minha vida. Isso não é ligado necessariamente a uma religião estruturada, está ligado a uma palavra na qual me é dito, Deus está do meu lado, mesmo que eu não entenda um montão de coisas que acontecem. Eu não sei explicar por que isso está acontecendo lá, não sei. O que a gente sabe é que sempre houve terremotos, vulcões que mataram pessoas. E vão continuar existindo. E por quê? Com certeza. Mas, no meio disso, eu sei, não estou só. Pastor, adorei lhe receber aqui no programa, é sempre um grande prazer lhe receber. Prazer é Obrigada meu. pela presença, obrigada pelas palavras. Bem, o TPM de hoje fica por aqui, mas antes a Carol quer mandar um beijo. Quero mandar um beijo para Maristela Maier, para o Renato do Mato Grosso e o pessoal de Joaçaba. Todos curtiram a nossa fanpage. Obrigada pela presença. Infelizmente, o TPM de hoje fica por aqui, mas amanhã, terça-feira, a gente se encontra com muito mais, às 11h20 da manhã, aqui na Ubra TV. Um super beijo. E eu não posso deixar de dizer, fique com Deus. Tenha um ótimo dia.